tarde, meu aluno de Direito. Aqui quem vos fala é o professor Edson Mariano Cesar de Sá, professor de Direito Civil e Processo Civil. Tudo bem? Vamos aí participar agora da reflexão do artigo 8º da Lei 13.105 de 2015, que é a lei do novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Pegue o seu vade-mecum, pegue a sua lei seca e participe conosco, mesmo que eu a transcrevi aqui na íntegra. Vamos refletir nesse texto para que possamos, em forma de comentário, com muita humildade, observarmos o alcance desse artigo, interpretarmos aquilo que realmente possa nos ajudar para o crescimento jurídico e, é claro, a aplicação nas nossas atividades do dia a dia como advogado, ok? Diz assim o artigo 8º da Lei 13.105 de 2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, regulando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Está aqui na lousa, na pedra, está marcado realmente o texto na íntegra, transcrito aqui no nosso quadro negro. Vamos então dissecá-lo, vamos então refletir a respeito desse direito aqui positivo, desse direito posto, para que possamos crescer nesse entendimento e tirarmos ali um comentário a respeito. Pois bem, ao aplicar o ordenamento jurídico, quem é que deve aplicar o ordenamento jurídico? Quem? Está aqui, ó, o juiz. Ele que tem a responsabilidade de aplicar o ordenamento jurídico conforme a instância aonde ele se encontra, conforme a competência, conforme a territorialidade, conforme o grau de jurisdição. O juiz, o desembargador, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm a incumbência, eles têm a responsabilidade de quê? De aplicar o ordenamento jurídico. Vamos por parte, vamos analisar por palavra. Aplicar, a palavra aplicar significa pôr em prática. Então, trazendo numa outra tradução, numa linguagem mais acessível, aplicar significa pôr em prática. Então, o juiz, ele tem que pôr em prática o que? O ordenamento jurídico. Ele aplica ou coloca em prática a partir do momento que chega na sua mesa, que chega ali realmente dentro da sua competência uma lide, um conflito, uma demanda. Então o juiz sai do princípio da inércia e solta os braços e começa a verificar qual o conflito ocorrido e ele procura aplicar, pôr em prática o que? O ordenamento jurídico. A palavra ordenamento, ela já vem da derivação de ordem. Então existe uma ordem jurídica a ser respeitada. Então ordenamento jurídico é um conjunto de normas jurídicas. Conjunto de normas jurídicas. O juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, ao pôr em prática o ordenamento jurídico, ao pôr em prática o conjunto de normas jurídicas, a autoridade, o juiz, naquela competência, naquela jurisdição, atenderá aos fins sociais. Para que não haja anarquia no nosso país, nós temos esse conjunto de normas que é o nosso ordenamento jurídico. Nós temos ali no cume a nossa Carta Magna Máxima, que é a Constituição Federal. Temos as leis ordinárias e vai descendo naquela pirâmide que nós aprendemos na faculdade a respeito da hierarquia das leis. O juiz, ele aplica, o juiz, ele coloca em prática esse ordenamento jurídico que é o conjunto de normas jurídicas que são as leis. Estas leis, mediante uma comoção social, mediante uma necessidade social, para que a paz seja ali realmente eficaz, completa, para que não caiamos numa anarquia, as casas legiverantes,
a exemplos dos municípios, as câmaras dos vereadores. Aí, dentro do âmbito estadual, as assembleias legislativas estaduais, com os deputados estaduais, e no âmbito federal, o nosso Congresso Nacional, com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados Federais. Nós temos então ali as casas que fazem as leis, que elaboram as leis que são aplicadas no dia a dia e que passam a constituir submissas à Constituição Federal, submissas, dependentes da Constituição Federal, compõem o quê? O conjunto de normas jurídicas que é o ordenamento. Então, ao aplicar, ao colocar em prática, quem, professor Edson, quem? Os juízes. Quem? Os desembargadores em grau recursal. Quem? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os ministros ali então nomeados pelo presidente da República, eles têm a incumbência como investidores, representantes do Estado, para colocar a paz, para aplicar a lei. Eles têm o quê? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais. Então ele promove a prática do ordenamento jurídico, que é um compêndio de regras e normas feitas pelas casas legiverantes, mas tem o que? Uma finalidade. Qual é, mestre? De atender os fins sociais. Por quê? Nós somos sociedade. O homem não vive fora da sociedade. A sociedade é o nosso país. A sociedade é a nossa casa, é um grupo de pessoas. A sociologia nos mostra a importância do grupo social. O nosso país, o Brasil, a nossa nação é uma sociedade. A federação é uma sociedade. O estado que você está é uma sociedade. O município que você está é uma sociedade. O clube que você frequenta é uma sociedade. O seu time de futebol é uma sociedade, a sua igreja é uma sociedade, o seu condomínio é uma sociedade, o conjunto de pessoas que moram no seu bairro é um conjunto que forma uma sociedade local. Ao aplicar o ordenamento jurídico, conjunto de normas, colocar, de promover, de quê? De pôr em prática, o juiz, que é o responsável, atenderá aos fins sociais. Qual é o fim social? Trazer o que? A harmonia àquela sociedade. Trazer a paz àquela sociedade, para que ela não entre em conflito e caia realmente em desespero, em desordenamento, em destruição. A responsabilidade do juiz, quando surgem os conflitos, divergências de ideia, ele então aplica o ordenamento jurídico em relação àquela demanda judicial, aquela lide que se compôs, mas ele tem uma finalidade de atender os fins sociais. Nunca atender o interesse pessoal egocêntrico, mas sim relacionado com os fins do interesse social e as exigências do bem comum. Então, aqui tem uma relação. Fins sociais e bem comum está entrelaçado no ser humano em convivência em sociedade. Fazendo o que? Nessa aplicação do ordenamento jurídico, meu aluno de direito. Então, focando os fins sociais, o bem comum, de maneira que ele possa regular. Regular como, professor? Regular significa o que? Preste atenção. Segundo as regras. Então, para atingir os fins sociais, a sociedade, ao bem comum, com base na aplicação do ordenamento jurídico, ele regula, olha aqui, regulando segundo as regras. O regulamento, a palavra regulamento é regra, regulamento é norma, regulamento é decreto, regulamento é legislação. Então ele busca regular, com base no ordenamento jurídico. A palavra regulando, que vem de regular, está intimamente, intrinsecamente ligada a ordenamento. Por quê? Ordenamento, que é um conjunto de quê? De normas jurídicas, é aí que o juiz vai buscar as regras, regulando para atingir o quê? Na sua aplicação, os fins sociais e as exigências do bem comum. Olha que legal esse texto, esse artigo 8º do novo CPC, Lei 13.105 de 2015. Diz mais então, meu querido aluno de direito. Então, regulando
promovendo a dignidade da pessoa humana. A palavra promover, motivando, prestigiando. Então ele tem a finalidade de aplicar prestigiando, promovendo, incentivando a dignidade da pessoa humana. A dignidade é a honra da pessoa humana, a honra da família, a honra da sociedade. Dignidade e integridade moral. Quando é desrespeitado a dignidade da pessoa humana entre as demandas judiciais, faz com que o princípio da inércia caia por terra e o juiz, aplicando o ordenamento jurídico, buscando a paz social, ele tenta preservar a dignidade da pessoa humana. Muito bom, muito interessante, mas apenas isso, professor Edson? Apenas isso, meu professor? Como também observando a proporcionalidade, observando, analisando, vendo a proporcionalidade. Por isso, a igualdade entre a sociedade, entre as pessoas, o mais rico e o mais pobre, a lei nos coloca no mesmo pedestal, numa balança equidistante, equilibrada. Então, fazendo o que? Proporcionando. A palavra proporcional, equilibrado, equivalente, buscando o equilíbrio para a solução daquelas questões. Com razoabilidade. Razoabilidade seria o quê? Com sensatez, usando a razão, usando o psique, usando a mente, usando todo esse contexto, ordenamento jurídico, regulando com finalidades sociais e bem comum. A legalidade é com base na lei. Olha que interessante. Legalidade, lei, regulando, vem de regulamento, norma de conduta, lei, ordenamento jurídico, conjunto de leis. E a publicidade e a eficiência, aqui está que todos os atos que o juiz busca aplicar no ordenamento jurídico, buscando tudo isso que aprendemos, tem que estar dentro do princípio da publicidade, que a publicidade está intrinsecamente relacionada com a sociedade. Então, aqui está relacionado com os fins sociais e o bem comum. Publicidade de todos os atos. O juiz que tem que ser justo, imparcial ou parcial após ali a sua decisão, justo para atingir o que? A paz social em todos os seus segmentos. Pois bem, com eficiência. Para que ele consiga a eficiência, ele tem um norte. Qual é? O ordenamento jurídico, que significa conjunto de normas jurídicas. Espero, meu aluno de direito, que você tenha observado, quando nós pegamos o direito posto, o direito positivo, feito pelas casas legiverantes, nós vamos aprender muito quando analisamos os verbos, as vírgulas, as conjunções, as preposições, o sentido, os períodos, e aí você vai tendo um conjunto de informações que vai lhe ajudar no dia a dia na advocacia. Muito obrigado pela sua atenção. Peço que você se inscreva nesse canal, dá aquele likezinho, como também tocar naquele sininho, para que possamos juntos estudar a posterior, em próximo vídeo, o artigo de número 9 do novo CPC da Lei 13.105 de 2015. Muito obrigado, um grande abraço e firme nessa luta. Obrigado.